É para começar? Estão-me a ouvir? Ok. Então, quero começar por vos saudar a todos e quero vos dizer que, mais uma vez, me sinto nervoso, o que é bom sinal. Que Deus me ajude. Como eu dizia ao nosso irmão Duarte, que o Senhor me ajude, acima de tudo, a falar para as necessidades e não para preencher calendário. Se eu tivesse que dar um título à mensagem que vos quero transmitir esta manhã, seria uma pergunta: queixume ou gratidão? Nós estamos perante esta dualidade. Para que lado vamos pender? O espírito de queixume é velho e relho, sabem? O que é que se diz aos meninos quando eles são pequeninos? Diz o pai ou a mãe ao pequenito quando alguém lhe dá alguma coisa. O que é que se diz? O que é que se diz? É que se eles não forem ensinados a serem agradecidos, eles nunca vão ser agradecidos. E então os pequenitos têm que logo aprender, desde pequenos, a serem gratos, porque o espírito de queixume e de falta de gratidão é velho e relho. Não sei se vocês têm todos a noção, mas o espírito de queixume vem desde o Jardim do Éden. Foi ali que o espírito de queixume começou, em Gênesis no capítulo 3 e no versículo 12, quando o primeiro homem, Adão, se queixou da mulher que Deus lhe deu. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, comi. Ele queixou-se a Deus da mulher. Portanto, o espírito de queixume começa desde bem cedo no Jardim do Éden, é portanto um espírito que eu consideraria de velho e relho. É claro que Adão não tinha razão, não é verdade? Não vamos escalpelizar a situação, mas todos nós sabemos, claramente, sem pensar muito, que Adão não tinha razão naquilo que ele estava a dizer, a queixar-se da mulher que Deus lhe tinha dado. Os queixosos, eu quero que vocês saibam, nunca têm razão. Nunca. Não tiveram razão no Jardim do Éden e continuam a não ter razão hoje. E desde aí até hoje a história tem-se vindo a repetir, infelizmente, incorrigivelmente, em todas as gerações que se seguiram desde Adão. E desde aí a história repete-se. Os queixosos parece que não aprendem que o queixume é errado, é reprovado e que, mais e pior ainda, não lhes traz proveito nenhum, a não ser prejuízo, como eu já procurarei mostrar a seguir. Não é por acaso que nós lemos, e isto é muito importante, que o Senhor Jesus Cristo não abria a sua boca. Nós sabemos, se havia alguém que tinha razões para se queixar, era ele. No entanto, a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Foi para o matador como uma ovelha muda. Ele não se queixou. Será que de todos os que tinham para se queixar, não seria ele que tinha mais razões para se queixar? No entanto, nós lemos que ele não abriu a sua boca e, como uma ovelha muda, foi para o matador. Nós sabemos a história de Israel e sabemos como é que os israelitas queixaram-se inúmeras vezes. E notem, sempre sem razão. Aliás, o queixume nunca tem razão. E nós lemos na Bíblia, em Números, no capítulo 11 e no versículo 1, que isso era mal aos ouvidos do Senhor. É bom que tu saibas que quando te queixas, isso soa mal aos ouvidos do Senhor. E nós às vezes esquecemos-nos disso. A lamúria é sempre má aos ouvidos do Senhor. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 10, e é uma passagem também bastante conhecida nossa, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz assim: não murmureis, ou não vos queixeis, que é o que quer dizer murmurar. Não murmureis, como também alguns deles, os israelitas, murmuraram e pereceram pelo destruidor. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, nesse mesmo capítulo, no versículo 6, um pouco mais atrás, nós lemos assim: e estas coisas foram-vos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Parece que o queixume é algo que os homens têm tendência a cobiçar. É verdade. Quem diria, não é? Mas isso é o que nós vemos na prática da humanidade. Os israelitas eram queixosos crónicos, como nós sabemos, enquanto eles caminhavam lá pelo deserto. Queixaram-se da falta de água, queixaram-se da falta de comida, queixaram-se dos líderes,
Quando Deus lhes deu o maná do céu, eles logo se fartaram dele e queixaram-se, falando dos porros, das cebolas, dos alhos do Egito. Enquanto não houvessem supermercados ou sapatarias no deserto, Deus providenciou, notem bem, apesar de não haver lá nem supermercados, nem sapatarias, Deus deu-lhes suprimento incessante de géneros alimentícios durante 40 anos e o seu calçado nunca se gastou. Em vez de serem agradecidos por essa provisão miraculosa, que nós nunca experimentamos e que se experimentássemos ficaríamos de boca aberta, em vez de serem agradecidos, como eu disse, eles queixavam-se sem se cansar de se queixar. E o salmista disse no Salmo 77, versículo 3, queixava-me. Notem que o salmista diz assim no Salmo 77, 3, eu queixava-me e o meu espírito desfalecia. Nunca se esqueçam disto. O queixume conduz ao desfalecimento. Não nos traz vantagem nenhuma. Se tens um problema e te queixas, não resolves nada em queixar-te. Só agravas a situação. O queixume, pois, e a falta de gratidão, porque uma coisa anda associada à outra, é um vírus pior que o Covid, que nos derrota a todos. E temos que ter muito cuidado com isso. E os tempos não mudaram. Os homens hoje também se queixam, como nós sabemos, mas eu vou-vos lembrar que é para vocês não se esquecerem. Queixam-se do tempo, queixam-se que está demasiado calor ou que está demasiado frio, queixam-se da comida, queixam-se da sopa mal passada, queixam-se das torradas queimadas, queixam-se do seu trabalho, dos seus salários, queixam-se do desemprego quando o trabalho lhes falta, queixam-se das falhas dos governos, queixam-se dos impostos, e nós agora vamos pagar impostos, não é verdade? O IRS está aí o Sr. José António é que sabe disso. E ao mesmo tempo que se exigem cada vez mais benefícios e mais serviços. Não é? Nós queremos mais benefícios e mais serviços, mas não queremos pagar impostos, porque é com o dinheiro dos impostos que se conseguem mais serviços e mais benefícios. São infelizes com outras pessoas, queixam-se delas, queixam-se dos seus automóveis, queixam-se do serviço de restauração, queixam-se de pequenos achaques, de dores, desejavam também ser mais altos e por isso queixam-se da sua altura, ou mais magros, e queixam-se da sua gordura, ou com melhor aspecto, e queixam-se da sua falta de beleza, eventualmente, independentemente daquilo de bom que Deus lhes dá e que Deus tem sido para eles queixam-se sempre. E até chegam ao ponto de dizer, tudo me acontece, ultimamente tudo me acontece, não é? O espírito reinante que nos circunda. Um certo crente tinha uma boa resposta quando lhe perguntavam, como é que está? Sabe o que é que ele respondia? Ele respondia sempre com esta frase, seria um pecado eu queixar-me. Seria um pecado eu queixar-me. E eu penso que esta é a nota que deve prevalecer em todos nós. Muitas vezes eu penso nisso quando sou tentado a murmurar. O queixume é pecado. O antídoto para o queixume é a ação de graças. É sermos agradecidos, é sermos gratos. E quando nós nos lembramos de tudo quanto o Senhor fez por nós, e nós tomamos consciência daquilo que Ele fez por nós, não temos razão para nos queixarmos. A ingratidão, como vocês sabem, é característica dos descrentes. A ingratidão é característica dos perdidos. E começam logo por ser ingratos, ao não agradecerem aquilo que Jesus Cristo fez por eles na cruz do Calvário. Mas Romanos capítulo 1 e versículo 21, e nós conhecemos bem Romanos 1, que nos fala dos descrentes, diz o apóstolo Paulo no versículo 21, que tendo conhecido a Deus, através da obra criadora, etc., não lhe deram graças. E nós estamos perante uma sociedade que não é grata. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 13, no versículo 2, e fala dos últimos tempos, e ele diz que nos últimos tempos as coisas não melhoram. Ele diz que nos últimos tempos haveriam homens ingratos. E nós estamos a viver esses tempos, dos homens ingratos, que aliás foram os tempos que sempre existiram desde Adão. Mas o foco que tu deves ter não deve ser naquilo que tu não tens, mas deve ser naquilo que tu tens.
O nosso irmão Amadeu, na semana passada, ele falou-nos, no domingo passado, e falou sobre o contentamento. E a dada altura ele disse que o contentamento não é nós termos contentamento não é termos o que nós temos. Ou melhor, ele disse que o contentamento não é nós termos o que não temos. Porque muitas pessoas pensam que só vão ficar contentes se tiverem o que não têm. Ele disse que contentamento é sermos agradecidos pelo que temos. Não é adquirirmos aquilo que não temos. É sermos agradecidos por aquilo que temos. Certo homem queixava-se de tudo. E então eu li acerca desse homem que se queixava de tudo. Isto é uma velha história. E queixava-se disto, queixava-se daquilo. É como toda a gente, né? Que normalmente se queixa de tudo e mais alguma coisa. E houve um velho sábio que, sabendo do queixume permanente deste homem, um dia ficou tão incomodado com os queixumes dele, que eram repetitivos, que um dia chegou-se ao pé dele e perguntou-lhe assim: olha lá, tu tens saúde? E o homem que se queixava sempre disse: tenho. És mesmo saudável? E ele disse: sou. Então, eu dou-te 100.000 euros se tu me deixares cortar a tua mão direita. O homem pôs-se a pensar, ele disse: não, nem por 1 milhão. Pronto, ok. Então eu dou-te 100 milhões se me deixares arrancar-te o teu olho direito. Ei, não. Nem pensar nisso, nem por 1 bilhão. Fantástico, disse-lhe sábio. Tu és um homem extremamente rico. De que é que te andas a queixar? Andas-te a queixar de quê? Hã? E agora pensemos nós. De que é que nos queixamos nós? Se a isto nós acrescentarmos outra realidade. E a realidade é esta. Deve ser uma experiência bem dura, bem desagradável para Deus, ter pessoas como nós nas suas mãos. Ele tem sido tão bom para nós, providenciando não apenas para as nossas necessidades básicas da vida, mas até providenciando para aquilo que eu posso considerar deleites e luxos. Deleites e luxos que o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, não desfrutou quando esteve aqui na Terra. Nós temos boa comida, temos água pura, temos casas confortáveis, temos vestuário em abundância, temos vista, temos audição, temos apetite, temos memória, temos tantas outras misericórdias que nós temos isso como dados adquiridos. Mas além disso, Ele tem-nos protegido, Ele tem-nos guiado, Ele tem-nos sustido. Melhor ainda, Ele deu-nos a vida eterna por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. E que ação de graças recebe Ele da nossa parte? Demasiadas vezes Ele não escuta mais nada a não ser um rol de queixas da nossa parte. E eu pergunto, será correto agirmos assim? O que eu aconselho a que cada um de nós faça é que faça uma lista das coisas que tem para agradecer. Seria um bom exercício para todos nós se nós escrevêssemos num papel uma lista das coisas que temos para agradecer. E quando nós o fizermos, este exercício, vamos descobrir que nem vamos pensar naquilo que não temos, de tanta coisa que nós temos. Em Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 5, nós lemos assim: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei, contentando-vos com o que tendes. Sabem de uma coisa? Um dia eu ouvi um homem de Deus sábio dizer isto. Eu pensava que as pessoas se queixavam por ter problemas, mas cheguei à conclusão que elas têm problemas porque se queixam. Essa é que é a grande verdade. Mas mais, o contentamento, como eu já tive a ocasião de dizer, não é nós termos tudo. Eu até costumo dizer que contentamento não é ter tudo. Contentamento ou felicidade é não sentir a falta de nada. O salmista foi muito sábio quando escreveu o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele estava satisfeito, não era por ter tudo. Ele estava satisfeito por não sentir falta de nada. E é isto que o Senhor nos garante.
E isto é maravilhoso. Eu vou-te fazer uma pergunta também para refletires. Outra pergunta. Queres-te queixar mesmo? Queres insistir no queixume e queres-te mesmo queixar? Ok. A Bíblia diz que podes fazê-lo. Mas a Bíblia também diz para que direção deves canalizar o teu queixume. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39, diz: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. É o Carlos da Fantasma. Deixem aí o som, faz favor, ao Maria da Luz. Não, peço imensa desculpa, Carlos. É o nosso irmão Albano. Eu estava com muita dificuldade em entrar. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados, disse o profeta Jeremias. Portanto, se nós nos quisermos queixar, não precisamos de andar à procura de muita razão para queixar. Queixemos dos nossos pecados. É isso que a Bíblia diz, que se tivermos que nos queixar, nos devemos queixar. A gratidão é o terreno onde floresce a felicidade. E se nós quisermos ser pessoas verdadeiramente realizadas, verdadeiramente felizes, aprendamos a ser gratos, mesmo até pelas coisas que a gente considera como motivos de queixume. Porque as coisas que nós consideramos motivos de queixume, isto é um exercício espiritual que temos que desenvolver e temos que crescer espiritualmente para perceber que as coisas de que nós nos queixamos são também elas motivos de gratidão. E nós precisamos de perceber isso. A pessoa verdadeiramente feliz é totalmente agradecida. Até aos problemas e as dificuldades ela agradece. Por isso, é verdade que a pessoa agradecida é totalmente feliz. Sabem o que é que disse o apóstolo Paulo na carta aos Tessalonicenses, que nós conhecemos, no capítulo 5 da primeira carta, no versículo 18, ele disse: em tudo dai graças, tudo, não exclui nada. Porque esta, notem bem, é a vontade de Deus. E às vezes andamos nós aqui muito preocupados em querer saber como é que eu sei a vontade de Deus. Quantos jovens e velhos perguntam como é que nós sabemos a vontade de Deus? Mas será que todos os que estão aqui ainda não sabem como é que sabe a vontade de Deus? A vontade de Deus sabe-se lendo a palavra de Deus. Querem saber qual é a vontade de Deus para vocês? Como lemos na palavra de Deus, é dar graças a Deus em tudo. Porque essa é a vontade de Deus. É o que está aqui escrito. Em tudo, perguntas tu. E eu digo, sim, em tudo, diz Paulo. E quero, irmãos, no capítulo 1, versículo 12 da carta aos Filipenses, ele diz assim: quero, irmãos, que saibais, porque parece que o problema é que a gente tem falta de conhecimento. Quero que saibais que as coisas que me aconteceram, e deixa-me agora fazer aqui um parênteses, não foram nada agradáveis, foram muito duras. As coisas que me aconteceram, que tu utilizarias essas mesmas coisas se te acontecessem a ti para te queixares, as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Já perceberam como é que o indivíduo dá graças a Deus até pelas coisas más, entre aspas? De maneira que, diz ele nos versículos 13 e 14, que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana. As coisas que me aconteceram tão más foram tão boas, porque através delas a guarda pretoriana, que nunca ouviria o Evangelho, porque não se podia entrar lá dentro do palácio, ouviram o Evangelho, porque isto me aconteceu. E por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões. Tão bom saber que me podem acontecer coisas más. E se eu reagir bem, e se eu for agradecido, os meus irmãos que me circundam vão olhar para a minha experiência e vão tomar ânimo com as minhas dificuldades. E vão ousar falar a palavra mais confiadamente, dizendo a todos: a Bíblia tem razão, em tudo dai graças, é mesmo verdade. As prisões foram boas para levar almas a Cristo e para encorajar crentes. Pensa no que de bom tens, no que de mal tens. E agradece pelo mal, pelo bem que ele produz. É este o conselho que eu dou. Vem agora aí o IRS, há bocado falei dele. Pagamento de impostos. Quantos se queixam de pagar muitos impostos?
de volta e meia, ouço alguns dizer assim: "Ei, eu pago tantos impostos. Sabes quanto é que eu pago de impostos?" Dizem alguns, e depois dizem os números exorbitantes. Bem, agradece a Deus por poderes pagar impostos. Isso é sinal que tu recebes muitos bens. Porque quem não recebe bens nenhuns não paga impostos. Agradece a Deus pelos bens que Ele te dá. Jó, e eu já noutra ocasião vos falei acerca disso, mas nunca é demais, porque é segurança para vós, relembrar-vos isso. Jó disse: receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Ou seja, ele olhava para as coisas más como coisas boas, até melhores do que as coisas boas. Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Este é o nosso problema. É que nós pecamos ao não sermos gratos, mesmo pelas coisas más. Nós não só pecamos queixando-nos, como pecamos não agradecendo. Que bom seria que os que são tentados ao queixume pensassem como Jó. Sabem o que é que Jó disse no capítulo 9 e no versículo 27? Eu vou-vos lembrar. Diz ele assim: eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu rosto e tomarei alento. Eu penso que estou a ver Jó. Talvez o rosto dele fosse um rosto pesado, um rosto que revelava tristeza, preocupação, angústia, e ele até diz assim: eu vou mudar o meu rosto vai mudar a partir de agora, vou ter um rosto alegre, um rosto feliz, um rosto contente, e vou tomar alento, tomarei alento. Sim, o desânimo apodera-se do queixoso, e o que ele precisa mesmo é de alento, como diz Jó em 9:27. Sinto-me esmagado quando leio a Bíblia em Lucas 6:35. Sabem o que é que diz o Evangelho de Lucas no capítulo 6 e versículo 35? Diz assim: o Altíssimo é benigno até para os ingratos e maus. Ainda vamos ser ingratos. Sendo ele benigno até para os ingratos e maus. Eu não sei se vocês sabem qual é o antônimo, ou seja, o contrário de gratidão. Sabem qual é o contrário de gratidão, o antônimo? Há um dicionário de antónimos, também há dicionários de antónimos. E ponham lá gratidão e vejam qual é o significado, o significado antônimo dessa palavra. O contrário de gratidão no dicionário, sabem o que é que diz? Para além de falar da óbvia ingratidão, o contrário de gratidão é ingratidão, e do óbvio desagradecimento, que é óbvio, é interessante que aparece como antônimo no dicionário a palavra desconhecimento. É verdade. A palavra desconhecimento. Só quem desconhece quem Deus é, só quem desconhece o que Deus fez e faz e fará, é que pode ser ingrato. É incompreensível que não se seja grato para com um Deus que é benigno até para os ingratos. A falta de gratidão da nossa parte é mais grave do que aquilo que nós possamos imaginar. Quem não agradece favores, e agora quero que vocês reflitam bem sobre isto, quem não agradece favores, e estamos a falar de favores que Deus nos dá, é porque acha que os merece. Será que é isso que vocês pensam? Vocês não agradecem porque acham que isto que eu tenho eu mereci isto. Será? E por isso acham que não têm nada a agradecer. Temos que ter cuidado. A falta de gratidão para com Deus revela que achamos que nós merecemos aquilo que temos, aquilo que recebemos. Cuidado, pois, porque o nosso discurso pode ser ao dizer que nada merecemos, e a nossa prática ser diferente, revelando que nos achamos dignos e merecedores daquilo que Ele nos dá, pela simples razão de que simplesmente não agradecemos. E nós temos que ter disto consciência. Certamente que vocês já ouviram falar da história de um homem, é uma história já muito antiga, mas eu vou relembrá-la aqui, que atravessava uma rua. Eu quando penso nesta história, lembro-me do nosso irmão José Elídio Freire.
foi um dos, agora estou baralhado. Esse foi um missionário inglês que estava cá em Portugal. Agora estou a fazer confusão dos nomes, não sei se foi um dos Inglebys ou se foi um dos, eu penso que foi um dos Olden. E penso que até foi mais novo, mas não tenho a certeza. Bem, mas isso também não é relevante. Era um missionário, um homem de Deus, que costumava andar com ele andava com ele, andavam os dois juntos. E esse missionário costumava dizer ao irmão José Eli de Freire, foi o irmão José Eli de Freire que me contou, costumava dizer ao irmão José Eli de Freire, quando eu quero partir de repente, quando eu quero que o Senhor me venha buscar assim de repente e eu vou de repente. Então diz ele que um dia, ali em Lisboa, e ele ao atravessar a rua veio acho que foi um carro, que veio, pumba, deu-lhe uma pancada, pumba, ele morreu. E foi de repente, tal como era o seu desejo. E quando eu penso nesta história, lembro-me sempre desse caso. Mas nesta história em concreto, um homem atravessava a rua e veio um autocarro e atropelou-o. Atropelou e ele ficou em estado grave. E sabem qual foi a reação dele? Deus é mesmo meu amigo. Graças a ele, o autocarro não me matou. Estava todo partido no hospital, mas estava agradecido porque o autocarro não o tinha matado. E Deus tinha sido amigo dele. Finalmente, num outro dia, aconteceu, curiosamente, que um outro autocarro atropelou e matou-o. Aliás, eu estou a contar a história e já estou a adiantar terreno. Ele foi atropelado 3 vezes por 3 autocarros diferentes. Da primeira vez, aliás, ele não foi atropelado 3 vezes diferentes por 3 autocarros diferentes. A história dele passa-se com 3 autocarros diferentes e 2 vezes foi atropelado. Da primeira vez o autocarro quase que o atropelava. E ele, graças a Deus, o autocarro não o atropelou. Da segunda vez o autocarro atropela, manda para o hospital muito grave e ele diz, graças a Deus que será meu amigo, não me deixou morrer. E da terceira vez o autocarro passou por ele, atropela-o e mata-o. E quando o autocarro matou, os amigos foram ao funeral dele, naturalmente, né? Estavam lá todos no funeral, e ouvia-se eles falarem, conversarem uns com os outros, a lamentarem a perda de figura tão boa que eles achavam que ele era, mas acrescentaram, Deus era realmente amigo dele. Levou-o deste mundo porque este mundo não o merecia. É esta atitude da gratidão que deve reinar em nós perante toda e qualquer circunstância que nos possa acontecer. E o apóstolo Paulo era uma pessoa agradecida, a despeito da sua sorte na prisão, como vocês sabem. Ele escreveu 5 cartas da prisão. Em todas elas há uma nota dominante, gratidão. Da prisão escreve aos Efésios dizendo que não cessava de dar graças, no capítulo 1, versículo 16. Aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 3, diz que dava graças todas as vezes. Aos Colossenses, diz que dava graças sempre, no capítulo 1, versículo 3. A Timóteo, na segunda carta, ele diz a Timóteo que dava graças sem cessar. E a Filémon, ele diz, e nós lemos, que dava graças sempre. Bem diz a Bíblia, em tudo dai graças. E termino dizendo isto. Tudo começa pelo que Deus fez por nós em Cristo, na cruz do Calvário. E a minha pergunta é, já lhe agradeceste a salvação que Ele te oferece? É por aí que tens de começar. Quem sabe se está aqui alguém presente nesta reunião que ainda nem agradeceu ao Senhor por o Senhor ter morrido por si, pelos seus pecados, na cruz do Calvário, a fim de que tenha a vida eterna. Se não o fizeste, e se porventura ainda queres saber como é que podes ser salvo, é simples. Compreendendo o que Jesus fez por ti na cruz, agradece-lhe, crendo nele como teu único Salvador. Amém.